Bola para o presidente para ele abrir essa entrevista coletiva nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro. Bom dia a todos. Saudar meu vice-presidente Djalma Abreu, nosso amigo querido Conselho Deliberativo Ralph, meus fiéis escudeiros aqui, desde quando eu aqui cheguei no Vitória. Saudar aqui toda a nossa equipe, todos os nossos diretores que vêm fazendo esse brilhante trabalho, que é um trabalho de muitas mãos, que eu tenho a honra, a alegria de coordenar esse trabalho, certo? Todos os funcionários do clube, que abraçaram a causa desde o primeiro dia que eu aqui cheguei, em outubro de 21, 29 de outubro de 21, quando aqui cheguei no Esporte Clube Vitória. Não precisa dizer como é que a gente estava, né? Ninguém aguenta mais ouvir isso, nem eu também, certo? Gratidão pela torcida do Vitória, sem sombra de dúvida, é a melhor torcida do Brasil e com certeza tem prêmio para ser uma das melhores do mundo. Isso eu tenho que sempre lembrar. Quando eu cheguei nós tínhamos 4 mil sócios, hoje a gente tem mais de 40 mil. Nossa média de público era 3 mil, fechamos o ano com a média de público de 26 mil pessoas. Então, só tenho que agradecer e fruto de tudo que vem acontecendo nessa reconstrução e nessa transformação, sem a torcida do Vitória, nós nem aqui estávamos falando. É a principal responsável, é ela que nos guiou, nos deu força nos momentos piores, fez ressurgir das cinzas o grande fênix, que é o Vitória, para hoje a gente dizer que a gente continua na Série A e que estamos no campeonato da Sul-Americana. Por que campeonato? Porque antigamente a Sul-Americana era um mata-mata, como é, por exemplo, a pré-Libertadores, é um jogo só. Então, a Sul-Americana ela é uma Copa. Nós vamos jogar 6 jogos na primeira fase, certo? E vamos, pela primeira vez na história, a Vitória vai participar do campeonato da Sul-Americana. Era objetivo nosso, desde o início do ano, vocês todos sabem disso. Nós tínhamos objetivos bem claros esse ano. Abrimos mão da Copa do Nordeste, como botar um time misto para jogar em Juazeirense, porque nosso objetivo era ganhar o Campeonato Baiano, tinha 6 anos que a gente não ganhava, e alcançamos. E nosso objetivo, se pegarem aí todas as nossas falas, era classificar para a Sul-Americana. Na cabeça de muitos era permanecer na Série A. Na cabeça nossa que planejamos era classificar para a Sul-Americana. Então, conseguimos com êxito os nossos objetivos. Então, hoje é um dia de muita comemoração, sim, de muita alegria e de muito trabalho. Muito trabalho porque o planejamento de 2025 não começou agora, já começou há 4 meses atrás. Nós já estamos com ele todo pronto, definido. E nunca pensamos em planejar 25 para a Série B, sempre pensamos em planejar 25 para a Série A. Acho que isso vai nos ajudar bastante no planejamento do próximo ano. Nós temos uma base, coisa que nos anos anteriores não tínhamos. Nós montamos um time para a Série C, desmontamos, montamos para B, desmontamos, montamos para A. Agora não, nós acabamos o segundo turno como o 7º lugar. Vitória é o 7º clube melhor do Campeonato Brasileiro do segundo turno. Então, eu começo dizendo isso para ficar calmo, não começar a cobrança, contrata isso, contrata aquilo, parece que o time não serve. Nós terminamos o campeonato, o Vitória hoje é o 7º clube melhor do segundo turno. Se a gente tivesse mais 4 ou 5 rodadas, do jeito que o time encaixou e do jeito que o time está jogando, a gente ia muito mais longe. Então, o nosso principal objetivo é manter a nossa base, tá? Então, e já volto ao futebol, vou sair um pouquinho aqui, para comunicar a rescisão do contrato entre o Vitória e a Betsat, tá? O nosso patrocinador Master, nosso contrato de comum acordo foi rescindido. A gente vem aqui agradecer a Betsat, uma empresa séria, idônea, que nos ajudou por sermos campeão baiano, nos ajudou para estar na Série A, por estar na Copa Sul-Americana. Não temos o que falar da Betsat, cumpriu tudo que foi determinado e executado com a gente, mas novos desígnios, novos projetos para ela, certo? Da mesma forma como os novos projetos para o Vitória. Ainda essa semana, provavelmente quinta ou sexta-feira, nós faremos aqui uma nova coletiva, anunciando o nosso novo patrocinador Master, que aqui a gente não dorme, a gente trabalha 24 horas, incessante, e a gente não pode ficar esperando cair do céu. Nada aqui cai do céu, nada aqui é sorte. Aqui tudo é Deus, trabalho, equipe e planejamento. Então a gente deve anunciar o nosso novo patrocinador Master, quinta ou sexta-feira, provavelmente dessa semana. Estamos só fechando os últimos detalhes, certo? Segundo, a gente montou o nosso orçamento,
mandamos para o Conselho Deliberativo. Acho que todo mundo aí já teve acesso ao orçamento, mas é bom a gente falar. E antes da gente falar do orçamento, a gente quer falar um pouco para você, torcedor, que está nos ouvindo aqui na TV Vitória. Não quer dizer que o orçamento é aquele dinheiro que o Vitória vai ter. Eu vou ser bem didático aqui. Orçamento é uma previsão orçamentária. Você faz uma previsão ali, por exemplo, o ano passado ele foi 244 bruto, esse ano 282 bruto. 252 bruto, 218 bruto. Você faz uma previsão de arrecadar. Então, calma, porque parece que na cabeça das pessoas, contrata tanto dinheiro. Não é assim, ali é uma previsão orçamentária. Como é que constitui um orçamento? Você faz a previsão que você quer arrecadar aquilo e depois você sai um desesperado subindo por cima de tudo para conseguir fechar o orçamento. Então, se você pega lá a peça orçamentária, tem lá as premiações, que a gente considera que vai para a final do Baiano, aí tem as premiações da Copa do Nordeste, Copa do Brasil. A única coisa certa que a gente sabe, mas é variável, tudo é variável, é a Libra, que é uma grande realidade, que é o nosso sustentáculo. Vocês lembram a guerra que foi? E o Vitória foi a primeira equipe do Nordeste a entrar na Libra. Nós abraçamos o projeto, discutimos, debatemos, certo? Fomos fundadores da Libra, depois chegaram os outros, certo? Mas o Vitória sempre acreditou na Libra, nós sempre acreditamos. Foram inúmeras reuniões, certo? Para que a gente finalizasse e nós conseguimos assim. A Libra é uma realidade. Hoje, nós temos 9 clubes da Libras. Torci muito para o Bragantino não cair, torci muito para o Galo não cair, que são parceiros nossos da Libra, e nós conseguimos ficar na Libra. Nós temos um contrato com a TV Globo, é a única liga que tem contrato com a TV Globo, e que tinha variável. Se você tivesse 9 clubes era um valor, se você tivesse 8 era um valor, se você tivesse 7 era um valor. Ficamos com os 9 clubes, então mantivemos o valor da Libra, e nós projetamos o que nós recebemos esse ano, o valor da Libra. O valor da Libra a gente prioriza para pagar salário, tá? Então é isso que a gente faz, não é dinheiro para investimento, é para pagar salário, e é nisso que a gente coloca. Bom, e aí dentro do orçamento a gente tem lá, além das premiações, a gente tem as fases que a gente pretende chegar em cada competição, e essas fases de cada competição são projeções. Você bota lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Copa do Nordeste até a final, você chegar, você tem um número, se for campeão, você tem outro, se você sair antes, você tem outro. Então, como eu disse para vocês, orçamento ele é projeção, você projeta o que você planeja gastar, não quer dizer que o dinheiro está aqui dentro para a gente gastar. Hoje, inclusive, a gente não tem, tá? Vamos deixar bem claro aqui, não tem, e aí eu vou chegar também na premiação desse ano. E aí vai, certo? Aí tem premiações da Sul-Americana, tem a primeira premiação de fase de grupo da Sul-Americana, patrocínio. Se vocês pegarem o orçamento, você vai ver que ele está muito... É um orçamento muito seguro, certo? Muito, eu considero assim. Eu acho que você poderia até projetar um valor maior, mas é melhor você projetar um valor menor e correr atrás para aumentar do que você projetar um valor maior, criar uma expectativa grande e não conseguir. Aí eu vou dar só um item aqui, só para você ter noção. O item, por exemplo, de patrocínio do Vitória, 29 milhões e 177. Aí as pessoas dizem, é muito pouco. Quando eu cheguei só tinha 500 mil. Então, você vê como o nível de exigência do clube vai aumentando. Eu cheguei e tinha uma casa que pagava 500 mil. Era o patrocínio que o Vitória tem, certo? Então, hoje a gente tem perto disso, esse valor que a gente está projetando, mas se tudo der certo, se Deus assim permitir, e se o trabalho da gente prosseguir, por exemplo, o patrocinador master do clube, somado com a Fatal que nós já renovamos, somado com a Selling, que nós já temos contrato, quase que já dá esse valor aqui. Então, são valores que a gente coloca para começar a trabalhar. Não quer dizer que vai ser mais nem menos. Então, é um exemplo. Transação de atletas, todo mundo sabe aqui, e o valor que nós botamos de 25 milhões não é um valor real. Se a gente quiser vender 3 ou 4 aqui, a gente faz 3 vezes até o valor disso aqui. Todos sabem aqui do que eu estou falando. Essa questão da você é obrigado a botar a transação de atleta no orçamento. Não quer dizer que você vá vender, mas não quer dizer que não vai aparecer uma proposta tentadora que o próprio atleta vai dizer, eu quero ir. E aí você vai dizer o quê para o cidadão? Vai mudar a vida do cara. Então, transação de atleta é um valor muito conservador, 25 milhões. Nosso elenco hoje tem muito mais jogadores para ter 25 milhões, certo? Nós temos aí receitas outras, que tem a receita da Academia do Leão, receita patrimoniais, royalties. Em resumo, TV Vitória... Quando você soma tudo, você tem uma despesa de 226 milhões, que é o que está projetado, certo? E um orçamento de 282,
líquido com 244 bruto. O que é que a gente espera? Nós vamos ter a eleição do Conselho, desculpa, com a eleição na cabeça. A gente vai ter a reunião do Conselho, dia 16/12, certo? E a mesma forma como eu fiz o ano passado, eu vou fazer esse ano, e quero aqui dizer para vocês, a gente vai esperar a aprovação do orçamento que nós mandamos para a gente anunciar as contratações. Eu não sou irresponsável, não depende de mim, certo? Eu sou o presidente do Conselho Diretor, eu não posso contratar sem orçamento. Então, nós mandamos esse orçamento para o Conselho. A reunião do Conselho acontece dia 16/12, da mesma forma como foi ano passado, com transmissão da TV Vitória, para que toda a torcida assista, todos os sócios, a imprensa, bem transparente, certo? Será dia 16/12, e a gente espera que o nosso orçamento, bem conservador, da forma que a gente mandou, com apenas 20% de aumento, só para dar um número para vocês. Nós temos hoje, 2024, o 16º orçamento da Série A. Aqueles que dizem, o orçamento é grande, mas é o 16º da Série A. Esse aqui vai ser talvez uma posição acima. Eu não vi ainda se o Ceará está maior ou menor, se o Sport está maior ou menor. Mas com certeza a gente só tinha orçamento esse ano maior do que o Criciúma, do que o Juventude e do que o Atlético de Goiás. Ficamos na frente dos três. É coincidência ou futebol é assim? É só para se analisar. Nós terminamos o campeonato em 11, na frente de muitos que têm orçamento 2, 3, 4 vezes mais do que o Vitória. Então, qual é o segredo do futebol? Você fazer muito com pouco. Aí você vai dizer, você errou. Lógico que eu errei. Quem não erra é quem tem 1 bilhão de orçamento, tipo o Palmeiras, que faz 4 contratações. Certo? O risco de errar quando você tem um orçamento pequeno e pouco dinheiro, ele é muito grande. Não tem como você não errar. Então, voltando aqui. Bom, então é isso que eu tenho para falar do orçamento. É muito conservador, mas é dentro da realidade do clube. Acho até que a gente, com o nosso trabalho, da nossa equipe, do jeito que a gente sai batendo de porta em porta, a gente vai aumentar isso aqui. Mas é melhor você colocar uma coisa conservadora para depois ir para frente. Espero que isso seja aprovado logo, dia 16/12, certo? Para que a gente possa seguir nossa vida. Nosso planejamento está aqui todo pronto, lindo e acabado. Isso que eu tinha para falar do orçamento para vocês, já falei de Betside. E aí vamos entrar no futebol, tá? Antes de entrar no futebol, deixa eu falar uma coisa aqui que eu vejo aí nas páginas do Vitória. Parabéns às páginas do Vitória. Agradeço a todas as páginas do Vitória pela forma que incentiva, pela forma... Não vou citar para não esquecer, mas eu sigo todas, certo? Eu acho que isso aqui é um conjunto e eu acho que as páginas do Vitória estão transformando o Vitória. Quero fazer aqui uma gratidão à torcida da mesma forma como as páginas do Vitória. É tudo isso, é a união disso tudo que está levando a gente onde a gente nunca devia ter saído, certo? Eu sou apenas uma peça de tudo isso. Então quero agradecer a todas as páginas, certo? Agradecer a torcida toda hora e por segundo. E eu vi nas páginas do Vitória, Vitória recebe 20 milhões e não sei quanto. Aí fica aquela agonia, não sei quem, credor me liga, não sei quem me liga, justiça, trabalho, manda ofício, não sei quem. Só queria pedir às páginas do Vitória que vocês são torcedores igual a mim. Por acaso eu estou como presidente, mas todo mundo sabe que eu sou torcedor. Que tenham calma na hora de publicar as coisas. Pense o que é o Esporte Clube Vitória. Então vamos lá. Desses 20 milhões e alguma coisa que o Vitória tem para receber, você abate INSS, abate imposto, abate não sei o que lá. Depois disso você abate a porcentagem que nós demos aos jogadores, e eu cumpro o que eu falo. Então parte daquele recurso são dos jogadores por ter conseguido essa classificação, e o restante vai para pagar dívida, certo? Não adianta ser irresponsável. Se a gente não pagar a Justiça do Trabalho, tem bloqueio. Se a gente não pagar o Decoval, só para você saber, o Decoval piorou o nosso estacionamento. Nós tivemos que negociar, parcelamos a dívida e estamos pagando. Se a gente não pagar o INSS, o FGTS, vem ação. Então, todos os recursos, depois de abatido os impostos do desconto, depois de pago aos atletas, será para pagar a dívida do Esporte Clube Vitória, para a gente começar o ano que vem de cabeça erguida, com tudo parcelado e sem sofrer maiores sanções. Para deixar claro aqui para vocês, para não fazer expectativa com esse dinheiro, que graças a Deus, ao esforço dos atletas, nós ganhamos, mas vai ser para pagar dívida, porque nós temos dívida. A gente tinha 400, hoje a gente tem 180, a gente vai passar um ano pagando boa parte do que a gente ganha dívida. Meu sonho de consumo é terminar meu mandato em dezembro de 25 e deixar só um pouquinho de dívida aí, certo? E concluir um monte de coisa. Concluir o nosso CT Leão da Barra, que está em plena avanço, trocar os alambrados, a iluminação e por aí vai. Então, vamos lá.
Antes da premiação, agora vamos entrar no que todos querem ouvir, que é sobre o futebol. Tá? Temos aqui Maneca Tanajura. Já aproveito e já agradeço. Nós passamos uma dificuldade muito grande aqui com a saída do Ítalo Rodrigues. E quando o Ítalo saiu, em seguida, o Cássio também saiu. Aproveito para agradecer a Cássio. Cássio foi uma peça fundamental, junto com o Maneca, na montagem desse elenco. Injustiçado, como os muitos, certo? E às vezes você é tão injustiçado, você repensa a vida. Eu sei o que é isso. Eu sei, eu sofro o que é isso. Eu me entreguei ao Vitória há 3 anos. Não faço mais nada na minha vida, não sou o Vitória. Vocês são testemunha disso. Tá? Chego aqui 7, sabe Deus da hora que eu saio. Agradecer a Cássio. Cássio, muito obrigado pelo trabalho ao Vitória, certo? Ele está em outro projeto, em outra ação. E quero agradecer a Maneca. Nós passamos uma situação difícil, o Ítalo saiu, o Maneca assumiu o cargo de forma temporária, se debruçou na mesa junto com o Cássio, junto com o Carpini, fizeram 6 contratações, e as 6 contratações, junto com o grupo que aí estavam, melhoraram bastante o nosso elenco, trouxe o nosso elenco mais competitivo, certo? Naquele momento onde as pessoas ficavam de lá, Fábio Mota tem que ir a público, pedir desculpa e dizer que o time não presta. Imagine a insanidade na cabeça das pessoas. As pessoas queriam que eu, no meio do campeonato, fizesse a coletiva e dissesse, meu time é ruim, meu time não presta e eu vou embora. Não era só podia ser isso. Não é assim, pessoal. Gerir pessoas não é assim, não é fácil. Se naquele momento que eu perdi 6 partidas seguidas, se eu tivesse ouvido as loucuras e as insanidades de quem está lá do outro lado, sem saber o que é fazer uma gestão, sem saber o que é gerir, tinha afundado de vez. Imagine. Pelo contrário, nós fomos para cima, contratamos um novo treinador, fizemos novas contratações, fizemos várias reuniões internas entre nós para aprimorar o nosso processo, nosso procedimento. E aí eu quero agradecer que Maneca foi peça fundamental, junto com o Carpini, junto com Cássio, que trouxe naquela época Neres e Machado, que trouxe naquela época Carlos Alberto, Carlos Eduardo e Hiller, que trouxe Mosquito e Edu. Foram pessoas que encaixaram no nosso time, com os que aí estavam, tivemos que tirar alguns, e que no final somos o 11º e estamos na Copa Sul-Americana. Então quero agradecer da forma que eu quero passar a palavra para ele e dizer que o Vitória, a partir desse ano, tem um novo formato de diretoria de futebol. Aquela figura onipresente, só do diretor, deixa de existir. Porque o mundo mudou. O futebol do mundo mudou. Hoje, você tem formatos diferentes. E aí, eu não tenho problema nenhum em imitar o que está dando certo. Não tenho problema. Não tenho nenhuma a dizer que não é o Vitória que está criando isso. Os grandes clubes do mundo, os grandes clubes do Brasil, hoje tem o diretor de futebol, que é o cara que cuida dos processos, que diretor de futebol não é só contratar nação rubro-negra, não é só contratar, ele tem que acompanhar a fisiologia, a fisioterapia, reunir com o médico. É um processo interno brabo, certo? E ele precisa fazer os contatos. Mas você tem que ter outras vertentes na diretoria de futebol, e o Vitória vai ter. O Vitória vai ter um formato onde você vai ter o diretor de futebol, onde você vai ter o head scout principal. O que é um head scout? Também não gosto desse negócio de inglês, não, que eu vim lá de Valente, eu não sou muito chegado, não. Mas, na verdade, ele é como se fosse o chefe do setor de inteligência de contratação, especificamente naquilo. E a gente trouxe um cara bem experiente, que já rodou o Brasil todo por isso. E você vai ter um outro head scout, que vai ser só para vender e fazer contatos para atletas. Então, a diretoria do futebol terá o comando de Maneca Tanajura, junto com os comandados e as pessoas que ele contratou. Com a palavra Maneca, para explicar melhor isso, depois eu volto. Bom dia a todos. De antemão, agradecer, primeiro pela oportunidade. Acho que há algum tempo já me preparando, quando a oportunidade aparece, tem que abraçar, e graças a Deus com os resultados também facilitam o processo. Como o Fábio antecipou, estamos montando um modelo de gestão um pouco diferente do que vinha sendo acostumado no clube. Vimos conversando ao longo do tempo com diversos clubes, estudando modelos, e para que pudesse chegar a um consenso que fizesse sentido para o cenário do Vitória hoje. E a chegada de antemão do nosso head scout Rodrigo, né, Rodrigo, aqui presente. Rodrigo, nosso novo head scout. Rodrigo Carvalho.
Tô cansado, senhor. A caminhada foi longa, irmão. Sente aí, Rodrigo. Vamos, continue. De Rodrigo, um profissional muito experiente, com passagem por diversos clubes, o Santos, o Atlético Paranaense, inclusive pela seleção brasileira, que chega para nos ajudar e exercer uma função um pouco diferente, inclusive, do que vinha sendo feito aqui ultimamente. O Red Scout ele vai muito além de um trabalho técnico operacional, ele visa mais a parte estratégica do clube. Então, ele é responsável por pensar o Vitória não só para hoje, mas para daqui a 1, 2, 3 anos. Através do planejamento, através de peças que venham a fazer sentido a médio e longo prazo também. Então, o Rodrigo vai ser responsável por fazer essa gestão, sim, de contratações, sim, do departamento de mercado, mas por junto à equipe planejar o Vitória, planejar quais são as peças, planejar o que fazer com os atletas, se é o momento de vender atleta, se é o momento de contratar atleta, qual é o perfil necessário para o momento. Então, a interseção dele vai ser muito além do que simplesmente contratar atletas. Além do Rodrigo, nossa ideia é trazer mais 2 analistas de mercado, né? Já contamos com o Ítalo aqui, hoje presente, que também nos dá um suporte muito grande. Um ótimo profissional, também criado na casa, era da base, está conosco já tem 2, 3 anos e vem fazendo um ótimo trabalho, que esses sim vão ser responsáveis pelo trabalho técnico, operacional, por fazer conteúdo de atletas, por buscar atletas, por garimpar novos mercados e junto com o Rodrigo chegarmos ao consenso de nomes e poder montar esse planejamento do elenco como um todo. Além disso, inclusive já aproveitando o que o Fábio falou, hoje, depois de alguns anos, nós temos ativos dentro do clube, né? Hoje nós temos 4, 5, 6 atletas que o mercado falam, que o mercado sondam, que o mercado olham com olhar diferentes, coisas que há pouco tempo atrás, nos últimos anos, a gente não via. A gente não via a perspectiva de fazer 25 milhões. Hoje talvez a gente veja até mais. Então, essa... Só a gente abrir a boca aqui, Wagner, Leonardo, Mateuzinho e Lucas, passa de 100. Exatamente, entre outros. Então, visto essa nova necessidade, nossa ideia é sim implementar um setor comercial no clube, um setor responsável por fazer venda de atletas, mas também por estabelecer parcerias comerciais, porque muitas vezes a gente pensa apenas no Wagner, no Matheus, no Lucas, nos atletas que vão ser os atletas que vão gerar receita, mas também tem muitos atletas que têm mercados distintos, que talvez no clube sejam subutilizados, mas que possam ir para outros clubes, a gente manter um percentual desses atletas e sejam vendidos por valores que a gente possa ter uma receita. Então, o setor comercial, a ideia é estabelecer essas parcerias para que a gente possa não só fazer as grandes vendas, né, mas também as vendas, os empréstimos, que possam vir a gerar receitas talvez menores, mas também façam sentido para o Vitória e a gente possa não só gerar receita, mas também fortalecer nossa marca com atletas no Brasil e no mundo. Então, essas duas vertentes já estamos trabalhando, o Rodrigo já está no clube desde semana passada, e por isso até a gente deve fazer uma outra coletiva no final da semana para falar um pouco mais de contratação, né, porque estamos reunindo aí diariamente, agora ainda mais no final dos jogos. E além dele, o João, que estava na base também, que já vem nos ajudando toda a parte administrativa, vem dando um suporte muito grande aí desde a saída do Ítalo, quando eu assumi, e o João vem dando esse suporte administrativo, com toda a parte administrativa, contratual, fazendo interface com as outras áreas do clube, o setor financeiro, o setor de RH, jurídico, enfim. Então, são 4 ou 5 frentes de gestão que vão estar no clube hoje, na diretoria de futebol, dando o suporte necessário para que a gente consiga atingir todas as faces, todas as demandas necessárias no clube. Enfim, essa é a estrutura, e agora vamos entrar um pouco mais nas partes específicas, né? Bom, primeiro eu quero dar uma notícia com muita alegria, certo? Que nós renovamos com o Carpini. Carpini será o nosso treinador para a temporada de 2025, tá? Quando eu digo nosso treinador, porque é nosso treinador mesmo, a gente tem que acreditar nas convicções. Quando nós contratamos Carpini, com 5 ou 6 rodadas, Janeiro já queria que a gente demitisse, mas não. Quando você tem convicção, tem planejamento, você tem que ir até o fim. E será nosso treinador para a temporada 2025. Eu lembro aqui que a gente fez uma reunião com os atletas e dissemos aos atletas, Carpini vai com a gente até o final. Quem não tiver um projeto, e a partir daí a gente começou a fazer as modificações. E Carpini, foram 34 jogos, certo? No Vitória, 13 vitórias, 7 empates, 46% de aproveitamento, certo? 45% aproveitamento geral, um bom número. Foi o condutor desse projeto de
de recuperação que nós tivemos no segundo turno. Então, Carpini será o nosso treinador, para nossa alegria, para o projeto de 25. Vem participando ativamente, junto com o Maneca, junto com o Rodrigo, das nossas contratações. Quero dizer que a gente tem um número, vamos buscar 12 contratações, esse é o número, tá? A ideia e o planejamento todo está montado para isso, são 12 contratações. Já temos alguns apalavrados, aguardando dia 16 o Conselho bater o martelo para a gente começar a fazer os anúncios efetivos e aproveitar e dizer, deixem para me xingar quando confirmar a contratação. Porque hoje aparece nas páginas 300 contratações. Aí o cara começa lá, já começou o Fábio Mota a fazer isso, já começou não sei o que. Calma, não tem ninguém contratado. Aí começa o empresário, porque quer alguém no Vitória, fala alguém que ele está indo por Vitória. O outro que é amigo, não sei. Aí começa. Então, faz o seguinte, me critica, não tem problema me criticar. Primeiro, tá todo mundo perdoado que me criticou esse ano. Todo mundo, ó. Perdão total para todos, tá? Não tem, eu sei o que é isso, eu sou torcedor é passional, sempre tem razão. Então, mas eu só peço isso, deixe minha pobre de minha mãe, que tá lá em Valente, coitada, deixe para xingar ela e para me xingar quando a gente confirmar a contratação. Não vão me xingar por contratação de página de internet, por amor de Nossa Senhora. Nossas contratações sairão oficialmente pelo Vitória, pela TV Vitória e pelas nossas mídias, pela resenha lá de Luiz San Martín, certo? Então, deixa para mim, depois vocês fazem isso. Então, a ideia são 12 contratações de várias posições, certo? Outra coisa, nós já temos aí mais de 90% do time atual. Vamos anunciar, Maneca, as renovações de... Antes disso, Fábio, 2 segundos, só enaltecer também a renovação do Thiago. Ao longo desses últimos meses foi uma peça fundamental aqui, não só pela parte técnica também, mas tem nos ajudado bastante em todo esse auxílio de gestão, tá? Sendo bem sério. E acreditou no projeto, comprou a briga com a gente, e mesmo no momento de dificuldade no qual o clube manteve ele também, nunca deixou de acreditar. Então, e durante esse período, vale ressaltar que tiveram diversos clubes interessados, né? Clubes do Brasil, grandes clubes do Brasil, e mesmo assim o Thiago quis ficar, permaneceu. Então, junto o Thiago e todo o seu staff, agradecer a ele por acreditar no projeto e acreditar que a gente possa alcançar voos maiores ainda em 2025. Ao Thiago, ao Stefanos, ao José e ao Caio. Certo, e ao Caio. Exatamente. E agora entrando já na... Não fala os apelidos, não. vamos deixar em off. E aí já entrando, né, como o Fábio falou, muitos atletas já possuem contrato para o ano que vem, né, a grande maioria nós acreditamos e devem permanecer conosco, né, até pelos resultados que eles vêm entregando. E além desses, alguns atletas que encerram o contrato já estamos em conversas de renovação, e alguns outros já temos as renovações bem apalavradas e encaminhadas, que são os casos do Raul Cáceres, do Carlos Eduardo, do Ricardo Hiller e do William Oliveira, tá bom? Então esses atletas já estão com renovações bem encaminhadas. Dito isso, Maneca, falta o Alejandro. Eu sei que tá todo mundo aqui, Alejandro. Então, falta o Alejandro, a gente tem uma boa relação com o RD Bragantino. Não quer dizer que boa relação só resolve, mas as conversas estão acontecendo. Nós estamos conversando com o Bragantino de manhã, de tarde e de noite. Temos esperança de manter o Alejandro no Vitória e estamos focados nisso. Da mesma forma, como no nosso planejamento também, estamos focados em buscar outros nomes. Mas de antemão acho que é valorizar mais os atletas que aqui estão, os atletas que entregaram bastante resultados pra gente, atletas que no momento de dificuldade suaram a camisa e acreditaram no projeto. Então esses atletas hoje são o nosso foco, muitos, como eu falei, já têm contrato, alguns outros estão apalavrados e alguns outros também ainda estamos conversando. Então acho que o momento é mais de valorizar quem aqui está. Obviamente que sabemos as necessidades de contratações, estamos buscando as contratações, até porque ano que vem temos 5 competições. Sem sombra de todos foram bons, mas esse foi especial. Um grupo de reconstrução, uma união muito grande. A diretoria fez tudo que podia, o que estava possível e impossível, para que a gente pudesse... E aí eu vou, só para contar um episódio aqui, que eu vi alguém criticando que é que o Vitória fretou o voo. É tipo assim, ó, a gente tinha um jogo com o Criciúma na quarta, e tinha o Botafogo no sábado.
Bom, se a gente não tivesse fretado o jogo do Criciúma, a gente teria que ter saído na segunda-feira, ido para Florianópolis, dormia lá, na terça pegava o ônibus, ia para Criciúma. Ponto 1. Não treinava segunda, não treinava terça, e ainda ia tentar descansar o cara para jogar na quarta. Aí terminava o jogo na quarta, dormia em Criciúma, na quinta pegava o buzu para Florianópolis, pegava o avião para o Rio de Janeiro, chegava na sexta, cansado para jogar no sábado. Era essa a logística, se a gente não freta o voo. Como é que ficou isso? Treinamos a semana cheia aqui, segunda, treinamos terça, saímos daqui terça de tarde, chegamos terça-noite em Criciúma, dormimos, jogamos quarta, demos 1-0, 3 pontinhos, certo? Terminou o jogo do avião, no jogo mesmo. Na quarta-feira a gente seguiu para o Rio de Janeiro já na quarta, chegamos no Rio na quarta, dormimos na quarta no Rio, descansamos na quinta, treinamos na sexta lá no Vasco, sábado empatamos com o Botafogo. Tem um custo disso? Tem, quase R$1 milhão. Mas quanto vale você estar na Série A? Quanto vale você fazer um ponto? Então, bora deixar esse complexo de time pequeno. Nós não somos um time pequeno. Para de falar de tudo, até disso. Nós não somos um time pequeno, a gente tem que trabalhar para ter mais voo fretado. A minha ideia esse ano é fretar a temporada toda do Campeonato Brasileiro. Porque isso traz resultado, isso traz descanso e está aprovado. Dei um exemplo, poderia dar o exemplo do Atlético do Paraná, igualzinho um voo fretado, certo? Poderia dar o exemplo do Cuiabá, empatamos, do Juventude, empatamos. Foram os voos fretados que nós fizemos. O campeonato ele é muito longo e você dá tempo do descansar. E se isso fosse, aí você diz, você gosta de... Não é que imitar. O Flamengo faz 19 voos fretados, o Palmeiras 19, o Botafogo 19, Atlético do Paraná, todo mundo. A gente queria muito fazer, a gente não consegue fazer. O dinamismo, a diferença é grande. Então, a gente fez o que pôde, trabalhamos para ter recursos para estar nos melhores hotéis, trabalhamos para melhorar toda a nossa estrutura de gramado de treino, de academia, de fisiologia. Tudo isso faz a bola entrar, certo? E tudo isso faz o ambiente ser bom. Passamos o ano todo pagando salário adiantado. Eu sei também como o cara criticou, mas está dando certo, amigo. Certo? Isso incentiva, isso melhora o ambiente. O bicho começou em 200 mil, terminou em 1 milhão. Eu não tenho problema em falar as coisas. O último jogo foi 1 milhão de bichos para ganhar, foi 500 para empatar. Se viramos no 10, no 20, no 30 e pagamos tudo, não estamos devendo nada, viu? O salário já acabou o ano, já pagamos 13º também, já pagamos os bichos tudo. Certo? Falta amanhã do empate, né? Mas hoje a gente resolve. Então, um esforço muito grande, toda uma equipe, muita gente trabalhando para buscar isso. Só para deixar aqui alguns pontos. Por mim tá bom. Vou abrir para pergunta. Você esqueceu de falar de Uber. Vou abrir para pergunta. Vou pedir para não me perguntar especificamente o nome de contratados, que eu não posso confirmar. Esse negócio de vazamento de contratado, eu tenho 3 anos aqui, só fez prejudicar, e a gente só vai confirmar quando o nome estiver ok. Estamos no mercado, estamos, certo? E estou aberto para qualquer tipo de pergunta. Só não vou confirmar o nome de contratado. Faremos uma nova entrevista, quinta ou sexta, é só a gente bater o martelo com o novo patrocinador master do clube, que iremos anunciar. Já digo de antemão que é um contrato o dobro do atual. Não vou falar valores, porque tem cláusulas que não permitem, mas aí vocês fiquem pesquisando aí, analisem aí o que é que vocês vão entender. E também já vou dizer que em contrato de patrocinador master, antes que aqueles de sempre me critiquem lá, são sempre os mesmos, certo? Um abraço para todos, estou feliz, tranquilo, perdoo vocês também, certo? Quando a gente anuncia um valor de patrocinador master, principalmente que é uma bet, todo mundo sabe que vai ser uma bet, não é? É um valor mínimo garantido. Isso pode ser bem maior do que a gente está oferecendo. E como eu acredito na minha torcida, se eu não acreditasse eu não estava sentado aqui, do que a gente vai ter, que já é o dobro do que a gente tem hoje, certo? Vai crescer muito, porque você tem lá algumas cláusulas que diz que é, por exemplo, por abertura de conta naquela bet, por jogar naquela bet. E eu sei que no dia que a gente anunciar aqui o nome da bet, a torcida rubro-negra só vai jogar nessa bet aí, a gente vai ganhar mais ainda. Não tenho nem dúvida disso. É assim que o Vitória funciona, é ela que segura a nossa SAF e a torcida do Vitória. Certo? Não quero criar polêmica, não estou dizendo que eu sou contra a SAF, não. Só estou deixando isso aqui bem claro. Aberto para perguntas. M de Pinto. Abre. Lá ele, né? 1000 vezes. Bom, eu estou muito feliz com
é a situação do Vitória, com essa alegria de Fábio Mota. Há tempos eu não vejo o Fábio Mota assim. Cara, sempre tenso, não sorria. Você vê que a nossa colega do GE pediu para tirar uma foto dele sorrindo. Você vê como a coisa estava complicada, né? Mas, Fábio, de fato, tendo hoje um dia muito bom, um dia que ontem todo mundo comemorou, tem muita gente aqui de ressaca, viu? Inclusive eu. Eu também, não assumo. Você viu o tanto de água que eu já bebi, não? Mas vem cá, de fato, quando a gente pensa em contratar mais 12 jogadores e um planejamento forte para 2025, o que é que você planeja, de fato, para o Vitória em 2025? Eu acho que essa é a grande pergunta Vem do torcedor. você, né? Eu quero saber sempre, né, Fábio? Pô, nós temos um excelente grupo. Já falei e repito. Nós temos hoje o 7º clube do Brasil. Certo? O 7º clube do Brasil. Eu não estou crendo, não. É só pegar a tabela do segundo turno, que o futebol vale pela... Quando alguém bate na sua porta, pergunta quem é, né? Quem foi. Não é assim? Então, o segundo turno terminou agora. E no segundo turno, o Vitória é o 7º clube do Brasil. Não estou mentindo, não adianta me chamar de falastrão, não, que eu já não aguento mais isso. Mas nós temos o 7º clube do Brasil. Então, se você tem o 7º clube do Brasil, você simplesmente tem que fazer o quê? Reforçar aquele 7º. Porque eu não quero ser 7º, eu quero ser mais do que 7º. Eu acho que o Vitória tem potencial para ser mais do que isso. Tá bom? Então, e não é ser 7º num turno, a gente tem que ser 7º no campeonato. Então, o que a gente vai buscar? Reforçar o que a gente já tem. Eu acho até que o torcedor do Vitória hoje escala o time completo. Qualquer um de nós escala o time aqui completamente. Então, a gente busca... O que a gente busca no ano de 25? Certo? A gente busca de 25 um ano melhor do que foi 22, 23, 24. Aí você vai me chamar de maluco. Não tem problema, já estou acostumado com isso também. Mas a gente vai buscar em 25 um ano melhor do que o ano que a gente fez em 24. É sempre assim. Eu acho que 23 foi melhor do que 22. Você concorda? Claro. E eu acho que 24 foi melhor que 23. Você concorda? Concordo. Você ganhou o Baiano, teve a bonificação na Sul-Americana, ainda saiu de boa, 7 Pois é. O 22 foi ótimo? Foi. Conseguimos acesso para C. 23 foi ótimo? Foi. Nós conseguimos acesso para B, o título mais importante, que é o título nacional do clube. E 24 foi maravilhoso. Planejamento cumprido. O Baiano, está aqui a taça do lado, somos campeão, certo? O Baiano, certo? E a Copa Sul-Americana. Essa história de permanecer é coisa de vocês. Eu que só penso grande. Então, eu queria a Copa Sul-Americana e quando a gente projeta, tem fé em Deus e trabalha, certo? E tem uma equipe forte e unida e uma torcida que a gente tem que projetar. Você fala as coisas com tranquilidade. Falo, porque eu acredito no que eu faço. Se eu não acreditasse no que eu faço, eu não estava sentado aqui. Se eu não acreditar no que eu faço, quem é que vai acreditar? Então, eu espero um grande 25, melhor do que todos os anos, que será meu 4º ano como presidente, melhor do que todos os anos que eu aqui estou. Fábio, bom dia, Jean Oliveira. Visivelmente você vem contente, né, pelos objetivos alcançados, parabéns. Falando um pouco também sobre o planejamento 2025, o Alejandro, que recebendo notícias, vemos notícias a todo momento, que tem propostas, né, até para fora do país. O Alejandro, vocês tratam o Alejandro hoje como prioridade para tentar essa renovação, até para fazer um 2025 melhor? Com certeza. Agora, você há de convir que não depende só do Vitória, do Bragantino, tem coisas maiores, né? Por exemplo, você é jornalista. Aí você ganha R$100 nessa empresa sua. De repente, aparece uma outra empresa pelo trabalho que você fez e ele oferece 500. Então, carreira de jogador é curta. Essa é a grande verdade. A vida para ele é longa, mas a carreira é curta. 35, 36 já encerrou. E eles analisam muito isso. Então, mesmo a gente tendo uma grande relação com o Bragantino, muito boa mesmo, somos da mesma liga, conversamos muito, a gente tem que esperar o que é que vem. O que é que eu tenho do Bragantino conversado? O Bragantino me disse o seguinte: prioridade é sua, se tiver que ficar no Brasil, vamos fazer todo esforço para ficar no Vitória. Mas se chegar uma proposta de fora, amigo, aí eu não vou iludir torcida nem ninguém, que a gente não tem como entrar nisso, até a vida do jogador e tudo que tem mais. Entendeu? Então, estamos trabalhando. Prioridade mas também tem um plano B, plano C e por aí vai. Boa. Primeira pergunta para a Manequinha e depois para Fábio Mota. Manequinha, a gente sabe que o ano termina muito bem, Vitória fazendo a 7ª campanha do retorno, mas foi um ano turbulento, inclusive em contratações, que não deram certo. Como diminuir esses erros, já que o Vitória vai ter a 15ª folha do ano que vem, ainda não é o melhor mundo, né? Como diminuir
esses erros, principalmente uma temporada que começa mais cedo neste ano, começa já em janeiro. E para Fábio Mota, Fábio, seus desejos acabam se tornando os desejos também da torcida, né? E você tem um desejo, e já expressou isso desde o ano passado, de fazer a cobertura do Barradão, e você previa isso para 2025. Isso continua de pé para 2025? Existe possibilidade do Vitória jogar em Pituaçu em 2025? Fala. Em 2025 a gente vivia um cenário diferente, né? Ano passado a gente vivia uma transição de uma Série B para a Série A, o que requer mais contratações, o que requer uma mudança de uma base, de uma espinha dorsal da equipe. Em contrapartida, agora a gente já tem uma base bem montada. A gente tem muitos atletas com contrato, a gente tem muitos atletas no qual estamos renovando, o que nos dá uma segurança maior do que esperado no que vem. A gente, como você falou, a gente terminou o campeonato em 7º lugar. Com essa mesma equipe, muitos dessa mesma equipe vão continuar para o ano que vem, o que nos dá uma sustentação. 90% só não. Mas da Alejandro, não é isso? Do titular Exato. Então, essa segurança, podemos dizer assim, é dada através dessa situação, apesar de também sabermos que precisamos reforçar, precisamos de outros atletas que venham a compor e agregar ao que aqui estamos e temos. Mas não deixa de ser uma segurança, visto que já entendemos o cenário que vamos viver no ano que vem e já temos uma base montada que nos deu resultado esse ano. Bom, 2025, primeiro, dia 12 de janeiro. É 12 ou 11 o primeiro jogo do Vitória com o Barcelona? 11 de janeiro a gente inaugura o nosso novo estacionamento, certo? 11 de janeiro a gente inaugura nosso novo estacionamento. Eu acho que é uma obra importantíssima. Vocês lembram lá atrás que a gente falava para a construção da arena, a gente tinha que melhorar a mobilidade e ter o estacionamento. Então, dia 11 de janeiro a gente tem esses requisitos cumpridos. Vamos para quase 5.000 vagas e temos uma mobilidade melhor. A gente precisa trocar os alambrados em função da Copa Sul-Americana. Vamos trocar. Eu e Djalma vamos ter uma reunião 3 horas aqui com o pessoal dos alambrados para a gente fechar isso. A iluminação não é uma exigência, mas a gente pretende trocar. Aí a gente está falando de 2 obras importantes. E vamos retomar as conversas sobre a arena, o projeto da arena. Porém, a gente deve ter ainda em 25 o projeto do lounge, do novo lounge. Inclusive já está sendo feitas sondagens no fundo do gol, da camisa 12, da capela até o fundo do gol. Estamos fazendo a sondagem. É um projeto legal. Eu já tinha falado isso em vídeos aí, não é novidade para vocês. É que uns ficam me cobrando que eu falo as coisas e não acontecem. É que tem que ter calma, paciência, certo? E o projeto do lounge deve ficar pronto já, porque a gente está tentando correr para ficar pronto ainda para o Campeonato Brasileiro. E vamos retomar as conversas da arena. Qual é a minha grande dúvida disso? Tá? Bora ser sincero aqui, a gente vai debater esse assunto. Para a gente fazer o projeto da arena, primeiro você tem que arrumar o recurso. E arrumando o recurso, você tem que parar o Barradão. Aí vem aquela pergunta aqui para todo mundo. Será que vale a pena você jogar Copa Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil fora do Barradão? Então, acho que a gente tem que ter calma e prudência com isso. O projeto é uma realidade, certo? A gente vem conversando com algumas empresas e a ideia é que a gente faça fatiado. Mas aí mesmo que você faça fatiado, você vai isolar uma área para deixar... É muito complicado. A gente está ainda num processo de reconstrução do clube. A gente não está sedimentado. Por mais que deu tudo certo, é uma reconstrução do clube. A gente não está sedimentado. E o Barradão para a gente é essencial. E tem sido essencial. Tem sido a mudança de rumo do clube. Então a gente vai analisar com calma e com carinho isso. Bom dia, Fábio, Maneca. Primeiramente, parabenizar, né, porque hoje o torcedor do Vitória tem segurança na gestão de vocês, devido à transparência da forma que é feito. E perguntando a Maneca, você falou de algumas renovações encaminhadas, mas tem outros jogadores que também encerram o contrato com o Vitória. Isso quer dizer que eles estão de saída? Essa é a pergunta. E também sobre os jogadores que estão emprestados, se eles terão a oportunidade de retornar nesse início de temporada para o Vitória. Em relação aos de fim de contrato, alguns ainda estão em conversas, tá? Enquanto outros, a tendência é que não permaneçam. Então, ao longo da semana, a gente deve estar divulgando quais
qual é cada caso. Já os emprestados, temos hoje 7 atletas retornando, né? Mais o Alisson que tem contrato, o Dudu também tem contrato. 7 atletas que estão retornando, alguns deles existe a possibilidade de utilização no primeiro semestre, outros já estão chegando possibilidades de vendas e de empréstimos, tá? E alguns outros estamos buscando alocar em outros mercados. Então, cada caso é um caso, não existe receita única para todos, a gente está buscando entender cada um de forma única e alocar de acordo com suas necessidades e a necessidade do clube também. Bom dia. Presidente, o senhor falou sobre o orçamento, a projeção de vendas para 2025. Wagner Leonardo, Lucas Arcanjo e Mateuzinho são os principais destaques do Vitória e com certeza são sempre procurados por outros clubes no mercado. Existe a possibilidade de saída desses jogadores e, se sim, como o Vitória se prepara para repor essa perda, caso elas aconteçam? Obrigado. Bom, são atletas que têm contrato com o clube e, já sabendo disso, nós renovamos para 28. Porque se a gente não renova com o Wagner Leonardo e com o Mateuzinho para 28, nesse exato momento ele já podia ter assinado pré-contrato com qualquer equipe do Brasil e o Vitória não ia ver a cor de nada nem do investimento. Então nós, na competência da diretoria de futebol, que está sempre atento a isso, nosso primeiro passo, sabíamos que iam ser destaques. Você lembra que a gente renovou quando a gente estava perdendo 5 ou 6, a gente anunciou aqui porque a gente sabia o que ia acontecer. E renovamos e todos têm contrato com o clube, né? Tanto o Wagner Leonardo como o Mateuzinho. Você falou de quem? Esses dois? Lucas tem contrato mais de 1 ano, certo, com o clube. Estamos conversando e vamos chegar assim a um denominador comum, não tenho dúvida, certo? Mas ainda tem mais 1 ano. Não, o Arcanjo tem mais. Você que era Lucas Esteve, desculpa. Vai até 28 também. Os três nós renovamos e eu não vou dizer que eu não vou vender. Até porque não depende, como eu disse, só do Vitória. Certo? A cabeça do atleta também muda quando você recebe uma proposta diferente. A ideia é não vender, a ideia é ter todos eles para a temporada de 25. Essa é a ideia do Vitória. Ter todos eles e mais reforços para a gente fazer um 25 melhor do que foi 24. Bom dia, Fábio, Maneca, Thiago Luiz aqui. O Vitória realmente não é só para quem acredita, né? Mas para quem trabalha também, obviamente. O Vitória termina o primeiro turno com 17 pontos, 15 pontos, ficou 17 rodadas na zona de rebaixamento, mas Só um parêntese, nesse momento aí eu era o pior presidente do Brasil, incompetente, estagiário, meu zap bombando, os programas de rádio batendo, só para registrar, tá todo mundo perdoado, mas só para registrar, vambora. Mas o segundo turno... O segundo turno do Vitória é um segundo turno de almanaque, né? São 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 32 pontos. E você, muito bem, trouxe uma fala muito interessante que realmente não é como começa, mas como se termina. Qual o aprendizado... Pois torcedor, por amor de Deus, espera acabar o campeonato. Minha mãe não aguenta mais, nem eu. Qual o aprendizado que fica... E o que a torcida rubro-negra pode esperar para 2025? Meu irmão, aí você vai dizer, você não errou, erramos. Mas para não errar é ter dinheiro. É só você ter dinheiro que não erra, é facinho. Vê se o Palmeiras erra em contratação. Vê se o Flamengo erra. Então a gente não tem dinheiro. A gente faz da tripa coração, buscando, dando jeito. Vamos errar de novo 25, dizendo que não? Vamos. Dos 12 que a gente vai contratar, vai acertar tudo? É evidente que não. Não tem como. E o ideal não era contratar 12, não era contratar 20, 30, 40. Não era contratar 5 ou 6. Como? Se a gente tivesse uma divisão de base pujante, sabemos que não tem, porque destruíram a divisão de base, a gente está reconstruindo a divisão de base, isso vai demorar 4, 5 anos para a gente chegar no que a gente era antes. Se você parar para analisar, quando nós chegamos na final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, a gente tinha 60% de jogadores formados no Vitória. Esse é meu sonho e a gente está trabalhando muito para isso. Voltamos a ter o título de formador do Vitória, que até isso o Vitória conseguiu perder. Não estou nem falando de reforma que a gente fez, de estrutura, nada, não estou nem falando que qual é o sonho meu como presidente, certo? É você ter pelo menos 50% do clube formado em casa. Aí você consegue competir com os caras que têm orçamento de 1 bilhão, de 2 bilhões, porque você faz em casa, o custo é menor. Então, se o Vitória ainda não tem, está caminhando, mas não tem uma divisão de base para alimentar o profissional, e se o Vitória tem o 15º menor orçamento do Campeonato Brasileiro, é evidente que nós vamos errar. E erramos,
Mas será que acertamos com o Mateuzinho que compramos por 500 mil? Com o Wagner Leonardo por 750? Entendeu? É que as pessoas na fase ruim começam a dizer: contratou Luiz Adriano. Abraço para Luiz Adriano, excelente profissional, excelente jogador. Contratou Janderson, deu 5 milhões de... É um louco, interna ele, é maluco. Então tudo isso a gente ouve. Tudo isso a gente ouve, certo? O Janderson tem uma série de propostas para Janderson. Se quiser vender Janderson agora pelo dobro do dinheiro, venderia. Então não é assim. Agora, uma coisa eu aprendi por ser torcedor. Eu não tomo nenhuma decisão, irmão. 48, também não olha o zap não adianta mandar. 48 horas depois de uma derrota e 48 horas depois de uma vitória, porque nada daquilo é real. O real é depois que passa. Então, é evidente que a gente não quer errar, certo? Acabamos de falar do orçamento, que é o 15º do Brasil. Mas vamos errar, sim. Qual é o ideal do Vitória? Acertar mais do que errou. Eu acho que até agora, nesses 3 anos, em contratações, quando eu cheguei, nem time a gente tinha. É só para lembrar, volta aí, ó. Quando eu cheguei aqui na Série C, a gente não podia botar o time em campo porque devia 35 milhões de transferban. Primeiro eu fui resolver o dinheiro para pagar o transferban para botar o time em campo. Nem time tinha. O Vitória não tinha um único jogador, era um time de aluguel. Hoje 80% do time do Vitória é do Vitória, é patrimônio do clube. Patrimônio do clube, tá? Então, vamos errar. Mas qual é o grande desafio de um time que tem um orçamento apertado, que tem dívidas? Continuamos com dívidas. Continuamos precisando do sócio torcedor. Dezembro e janeiro é hora de renovar o plano de sócio, certo? Vamos fazer esse esforço. Eu sei que está difícil para todo mundo, a vida está para todo mundo, mas vamos renovar o plano de sócio em dezembro e janeiro. Continuamos precisando do sócio torcedor. Então, qual é a missão nossa? Errar menos, certo? Mas sabemos que vamos errar. Bom dia a todos, Nadson Barbosa. O mercado brasileiro está inflacionado, não é novidade para ninguém. Esse ano o Vitória teve poucos jogadores estrangeiros contratados, né? Castilho, Zapata, no fim das contas, só sobrou o Cáceres. A minha pergunta é: como o Vitória vai se comportar no mercado sul-americano ou até em outros continentes também, né? A exemplo do Bolassi, que veio para o Criciúma. A gente vai ver mais jogadores estrangeiros buscando esse custo-benefício no Vitória em 2025? Maneca. Vamos sim. São nichos que a gente destrincha no mercado, tá? Então, hoje existem analistas que olham especificamente o mercado sul-americano, hoje existem analistas que olham especificamente o mercado europeu, e, consequentemente, brasileiro também, justamente buscando essas oportunidades. Como você falou, o mercado brasileiro está muito inflacionado. A gente vem sofrendo isso quase que diariamente, mas precisamos achar alternativas. Então, o mercado sul-americano aparece sim como alternativa, né, devido a toda a questão até política que envolvendo os outros países. Então, a gente busca nesses outros países alternativas, mas também não são fáceis, até porque existe toda a questão de adaptação, existem questões culturais envolvidas, ainda mais o Nordeste, que é bem diferente. Por isso, talvez, a gente tem que ser cada vez mais assertivo e ter uma convicção muito grande para trazer o mercado sul-americano. Estamos montando processos internos no qual vamos buscar mandar pessoas para assistirem os jogos em loco, tirar informações cada vez mais precisas desses atletas para que possamos ter mais convicção e, consequentemente, assertividade dessas contratações. Mas são, sim, mercados que a gente está olhando com carinho. Bom dia, Maneca. Bom dia, Fábio. O Garoto Boa Notícias. Uma pergunta para os dois. Primeiro, para a Maneca. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória no clube, quando você chegou e até esse momento, e como você se sente para atuar como diretor de futebol do Vitória. E para Fábio, eu queria saber os momentos chaves dessa recuperação do Vitória. Qual você considera? Eu lembro do Aeronego lá para a viagem para Goiânia, né, contra o Atlético Goianiense, que a partir daí o Vitória só perdeu 2 jogos, um jogo, eu acho, depois em 13 rodadas. E também a mudança de técnico, né, lá, como foi tirar Condé e trazer Carpini. Fala um pouco desses momentos. Obrigado. Antes de entrar na trajetória em si, eu também tenho que exaltar a torcida, que todos os momentos que a gente pediu e precisou, até em ações como Aeronego, como corredor, até em momentos do treinamento também, que vieram aqui conversar com os jogadores, eles foram super presentes. Então vale exaltar também essa situação, que foram peça fundamental nesse processo. Em relação à minha trajetória, eu estou completando praticamente 8 anos no futebol, né? Eu iniciei estagiando no Vitória, passei pelo setor de desempenho, passei pelo setor de análise, saí do clube 2 anos após o início aqui como estagiário, rodei em outras vertentes de mercado, ainda no futebol, e retornei ao clube 2 anos depois, já exercendo uma função de gestão, inicialmente até uma gestão comercial de atletas,
Porém, naquela turbulência, fui alocado como gerente de mercado, de futebol, e passei durante 3 anos, tive a oportunidade de trabalhar com 5 diretores de futebol, no qual pude aprender bastante com todos eles, sugar suas experiências, sugar pontos positivos e negativos, para que hoje eu possa estar preparado, né, pronto. Eu acho que a gente nunca está, acho que estamos constantemente em evolução, e eu costumo até brincar com os atletas, principalmente os que vêm da base, que você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparece. E a oportunidade apareceu e hoje eu me sinto, sim, preparado para exercer ela, devido a todo esse histórico, a todo esse background que pude aprender e consumir com quem aqui passou e nas diversas funções que eu pude exercer durante esses 8 anos. Esqueceu dos seus cursos aí, eu quero que você fale lá. Não, é verdade. Durante esse período também tive o curso da CBF, fiz o curso da CBF de gestão, e ano passado finalizei o curso da UEFA de gestão de futebol, no qual passei 1 ano entre idas e vindas para a Europa, na Suíça, em Londres, com contatos com clubes do mundo todo, gestores de Arsenal, Ludogorets, Shakhtar, enfim, network também que acabamos fazendo, e também abrindo um pouco, né, horizontes e a mente para novas perspectivas, para novos modelos de gestão também que no Brasil não são praticados ainda. Então conseguimos trazer muitas coisas para o Vitória que foram adquiridas e sugadas nesse curso. E como ele é muito modesto, as 4 línguas que ele fala aí fluentemente. Mas vamos lá, vamos para a próxima. Porque ele diz, manequinha, porque o pai é isso, pô, esquece isso, olha o cara, velho. Vamos lá. Minha pergunta. Vamos lá. Bom, essa questão de desafio, amigo, eu não sou o pai da verdade, dono da verdade, nem sou professor de Deus. Mas eu acredito em convicções. Para você acreditar em convicções, você precisa ter planejamento, você precisa planejar. Se você planeja, você tem convicção, você tem que ir com aquilo até o fim. Não tem que estar ouvindo, não adianta ouvir, que vai dar problema. Então, eu sempre fui assim na minha vida toda, certo? Foi assim lá atrás, na Série C, quando a gente trouxe Búzios, faltando 8 rodadas. E vocês lembram tanto de crítica aí que fizeram. Os mesmos, e o de sempre. É um louco, está trazendo um treinador com 8 rodadas, um diretor, que é Edgar, chegou junto com ele, com 8 rodadas, era para estar planejando a Série C do ano que vem, a Série D do ano que vem, e deu certo, não é? Foi assim quando a gente trouxe Condé no lugar de Búzios, a mesma história, ingratidão, mas você tem que ter o taio, trouxemos Condé, deu certo. Com Condé, era para eu ter demitido Condé na 4ª ou 5ª rodada do Brasileiro, não era para Condé ter sido... Condé foi campeão brasileiro e campeão baiano, certo? Chegou uma hora que, por você ter uma sintonia muito forte com o clube, com os jogadores, não adianta, não precisa dizer isso, todo mundo sabe a relação que eu tenho aqui dentro, certo? O feeling disso, você está na hora de mudar. Então, qual foi o momento mais difícil? Foi a mudança do treinador. Quando você muda o treinador, você muda um estilo de jogo, você muda o ambiente, você muda tudo. Para isso, a gente fez uma série de ações. Certo? Reunimos com os jogadores, tivemos que fazer mudança de elenco, vocês sabem, muitos saíram, outros chegaram, e eu acho que foi a convicção de acreditar no projeto. Acho que é isso aí. Bom dia, Fábio, bom dia, Maneca. Primeiro para a Maneca, o Fábio falou que não vai dizer nomes, né, das contratações, mas vocês podem falar pelo menos as posições que o Vitória vai para o mercado em busca. E Fábio, você fala muito das críticas que recebeu ao longo desses anos. É porque me incomoda isso. Mas se você observar, se fizer uma enquete hoje entre a torcida do Vitória, com certeza o seu trabalho vai ser muito bem avaliado. Se eu perder 4, eu viro o pior do mundo. É contra isso que eu sei. Eu não sou o melhor nunca porque eu sou campeão e não sou o pior porque eu estou perdendo. Isso aqui não entra na minha cabeça, mas vamos lá. Primeiro que eu larguei minha vida para estar aqui. Eu estou aqui por amor. O que me move estar aqui é por amor ao clube. Sou um torcedor como muitos dos 40 mil sócios, como muitos dos 4 milhões, e Deus me deu a oportunidade de ser presidente do Vitória. Eu sou muito grato a Deus por isso, sou muito feliz por isso. É uma realização pessoal. Eu acho que eu pude contribuir bastante e deixo um legado muito bem, não só de conquista, mas de obras. No clube hoje é respeitado no Brasil, no mundo. Os funcionários andam alegre porque recebem seu salário. Então eu acho que, modestamente, eu fiz um grande trabalho nesses 3 anos. Certo? Mas é um trabalho que lhe esgota fisicamente, certo? É um trabalho que lhe suga. Você vive sugado, você vive sem dormir. Às vezes eu não durmo porque no outro dia, se eu não pagar o PS, o que é que vai acontecer? O Vitória pode perder não sei quantos bilhões.
Se eu não pagar o bicho, vai acontecer para... E por aí vai. Então é um trabalho muito estressante. Muito estressante. Eu larguei a minha vida, larguei a minha família. 26, eu tenho projetos familiares e tenho projetos pessoais que eu acho que são incompatíveis por ser presidente do Vitória. Para ser presidente do Vitória, estou falando para o torcedor aqui, para o sócio, pense bem antes de votar. Primeiro, vote em alguém que não precisa de dinheiro, tá? Que esteja aqui com a vida resolvida. Segundo, alguém que seja abnegado, que tenha vontade mesmo, que seja próprio, porque nós profissionalizamos o Vitória. Vitória hoje é uma instituição profissionalizada. Não estou falando dessa sala que a gente mudou aqui, não, desse backdrop que eu mudei. Nós profissionalizamos em todos os sentidos. O Vitória não precisou virar SAF para estar profissionalizado. Nós mostramos isso aqui. Vitória é uma instituição profissionalizada em todos os seus segmentos, certo? Então, em resumo, vamos pensar em 25. A gente tem um ano inteiro de 25. Primeiro pedir a Deus saúde, para ele me dar saúde, para a gente fazer um grande 25. 26 ainda está daqui a 12 meses, certo? 25 é um grande desafio. Nós vamos participar de 5 competições, tem muitas coisas para realizar, temos estacionamento para entregar, temos CT Leão da Barra para concluir, certo? Temos iluminação para trocar, alambrado para trocar. Na parte patrimonial nós temos muito que entregar em 25, certo? Vamos disputar Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Todas as minhas energias estão para 25. Pedir saúde a Deus para nos abençoar e para continuar nos abençoando, e o apoio da torcida, que é fundamental, para que a gente faça um grande 25. Fábio? Sim. Como o Fábio falou, são 12 contratações. Dentro dessas 12 contratações... É de Ricardo. Vai desligar, Deus? Tá vendo? Alô? Aí. Dentro dessas 12 contratações, a ideia é praticamente todas as posições, né, de goleiro a centroavante. Obviamente que cada um dentro de um perfil. Temos atletas que já tem uma consolidação maior, no qual podemos buscar atletas com perspectivas a médio e longo prazo. Temos atletas que sabemos que o retorno tem que ser a curto prazo. Então, dentro dessas 12 contratações, eu diria que todas as posições estão sendo vistas. Agora sim, bom dia. A gente falou aqui sobre o mercado internacional, né, principalmente sul-americano, e hoje o Vitória, estando na Sul-Americana, e até então no elenco profissional somente Cáceres é um jogador estrangeiro no elenco profissional. Como essa busca nesse mercado e a nova competição pode aumentar a exposição do clube internacionalmente, e como isso vai alterar dentro do clube, a realidade do clube, principalmente também orçamentária, né? A Copa Sul-Americana é importantíssima para a imagem do clube. Como eu falei no início da entrevista, é um campeonato, não é um jogo mata-mata, tá? Então o Vitória vai estar rodando os países da América do Sul com sua marca, mostrando o Vitória para o mundo, para a América do Sul, certo? E a gente tem aspirações grandes com relação a isso. Então, Cáceres chegou aqui desacreditado também. O Carpini tem grande mérito de ter recuperado Cáceres e tantos outros, certo? E, como o Maneca falou, a gente tem um olhar para o Sul-Americano. É evidente que quem pensa em chegar à Sul-Americana esse ano, pensa em chegar na Libertadores no ano que vem. Mas não dá para você sair da Série C direto para lá. Sair da Série C para a Sul-Americana já é um passo fenomenal, tá? Então a gente tem que fazer o alicerce de uma casa. Senão você constrói muito e a casa desmorona. Não adianta. Tem que se planejar passo a passo, degrau por degrau. Então eu acho que a Sul-Americana vai abrir o mercado do Vitória, até para aquele jogador que está lá, vendo o Vitória jogar a Sul-Americana, porque o jogador hoje liga para o jogador. A primeira coisa que ele faz é saber, o Vitória paga, e aí vai. A mesma coisa. Então a gente vai ser mostrado para a América do Sul e para o mundo, porque a Copa Sul-Americana é transmitida para o mundo todo, através da TNT, né? Então a gente acha que melhora a perspectiva, orçamento para esse ano não, para o próximo ano com certeza vai melhorar bastante. E todo mundo aqui quer ir para a Argentina. Eu quero também, viu? Estou chegando aí, assistir os jogos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Maneca. Alan Pinheiro, Jornal Correio. Foi dito anteriormente que o perfil de contratações do Vitória para essa temporada eram de atletas velozes e com físico, e você até chegou a citar o Cuiabá como exemplo. Isso. Que acabou caindo. Foi com você a entrevista, não? Não. Até mandaram essa entrevista esses dias.
mas eu queria saber se o perfil para o próximo ano continua o mesmo ou houve alguma mudança de mentalidade no perfil de contratações. Maneca. Enfim, eu acho que cada caso tem que ser tratado como um caso diferente. A gente sabe que por ter a 15º orçamento do Brasil, né, da Série A, a gente tem que ter a gente tem um pré-requisito básico que é a competitividade. A gente tem que ter atletas competitivos, a gente tem que ter atleta que vistam a camisa, a gente tem que ter atletas que deem tudo de si, né, e dentro desse jogo consiga ter componentes físicos, né. Obviamente que a parte técnica, até pelo que hoje se emprega no jogo de Thiago, é fundamental, né? Então a gente precisa de jogadores que joguem, jogadores que gostem de ficar com a bola, jogadores que sejam refinados tecnicamente, mas sem perder a nossa essência, que é a competitividade. Então hoje nosso grupo passa muito por isso, né? As características do nosso grupo são atletas bem equilibrados, podemos dizer assim, atletas técnicos, mas também com perfil competitivo alto. Então é um perfil que a gente vai continuar buscando. Não existe, mais uma vez, não existe receita única para todos os atletas, mas a gente precisa de atletas comprometidos, competitivos e que dêem um suporte técnico à equipe. Bom dia, presidente. Bom dia, Maneca. Parabéns aos dois pelo êxito nesse ano. Queria saber de você, presidente, que passou por poucas e boas esse ano, né, no campo tanto profissional quanto pessoal. Você fez algum trabalho especial na parte psicológica? Porque teve um momento que você sumiu, você desapareceu, todo mundo entendeu. Mas você se preparou para suportar essas pressões, esses obstáculos, melhor dizendo? Meu pai dizia que Deus o tenha, que me guia até hoje, quem muito fala dá bom dia a cavalo, né? Então, eu me recolhi por uma série de motivos. Primeiro, porque eu não achava, nas 5, 6 primeiras rodadas, que eu merecia tudo aquilo que eu estava passando. Passava um filme na minha cabeça. Eu ganhei o Brasileiro, eu ganhei o Baiano, eu saí da C, eu vim para B, eu tô na A e tenho que ouvir tudo isso, que eu perdi 5 jogadores, ou por 5 jogos. Então, aquilo me machucou muito. Sinceramente, estou aqui chorando, falando aqui de coração, me machucou muito. Naquele dia eu tomei as decisões que eu vou tomar daqui para frente. Eu comecei a pensar se vale a pena, eu dei minha vida por isso aqui. Né? Todo mundo sabe aqui. Será que vale a pena? Você está dando a vida, se entregando aqui, se virando, primeiro para formar a liga, depois para entrar na liga, depois para arrumar o dinheiro, depois para arrumar patrocínio, blá, 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 blá. E de uma hora para outra você vira o pior cara do mundo. Então isso machuca. E quem tem coração sabe o que eu estou falando, quem tem família sabe o que eu estou falando. Então foi um momento que eu me recolhi e trabalhei mais. O que engrandece o homem é o trabalho. Eu acredito muito em Deus e no trabalho. Em sorte eu não acredito. Esse negócio de sorte, o cara não quer lhe dar o mérito. Aí quando o cara não quer lhe dar o mérito do seu trabalho, ele fala, aquele cara tem uma estrela não sei o quê, aquele cara é um só. Porra nenhuma, é trabalho, irmão. Trabalho 24 horas, incansavelmente. Foi o que a gente fez aqui para recuperar a equipe. E aquela frase que eu falei lá para seu amigo, tô esperando ele marcar a entrevista que eu vou, viu? Você aí, ó, tô esperando marcar que eu vou. Viu? Tô esperando marcar que eu vou. Aquela que eu disse para ele, não é, aquilo é uma coisa simples do mundo, certo? Eu tenho 54 anos, então a experiência traz, não sou tão velho, também não sou tão novo, de dizer o seguinte, nada na vida é, se você tem um contrato, na Rádio Sociedade de um mês, de um ano, a Rádio Sociedade não vai avaliar a sua renovação de contrato pelo primeiro mês, pelo segundo, mas pelo um todo. Então, você tem que ter a paciência de esperar terminar. Depois que termina, você começa a criticar. Mas aí o afã, o cara quer ganhar audiência, aí fica lá aquela oposição chata que eu não aguento mais, fazendo aquela politicagem, que você perde 5 partidos, o cara vai lá na rede social e bota voto em Fábio e Djalma, como se a gente estivesse pedindo para ser presidente do Vitória. Vote em Fábio e Djalma agora. É só você ir no Twitter lá que você vai ver aqueles mesmos caras de sempre. Você faz uma obra do banheiro pro feminino, que as meninas aplaudem, aí o cara vai lá, e o cara é conselheiro desse mesmo grupo aí, o cara vai lá e entra e coloca, meninas, esses ar-condicionados aí estão dando conta? Ele é incapaz de elogiar. Então isso enche o saco, velho. Esse tipo de politicagem que esses caras fazem enche o saco. Enche o saco. Eu não vou dizer o nome aqui, que todo mundo sabe de que eu tô falando, tá? Enche o saco. Você faz a praça dos ambulantes, resolve um problema de séculos, os ambulantes alegres, felizes, melhorando com dignidade, atendendo melhor. Aí o cara vai lá, manda uma nota para a imprensa, que o mesmo grupo que está se cobrando, não sei o que, ou seja, tem saco para isso, os caras só atrapalham. É 24 horas esse cara atrapalhando Vitória. E eu vou fazer, independente de ser ou não candidato,
eu faria um vídeo falando, dando nome aos bois. Eu falei na eleição, na época da eleição eu vou falar isso. Então, tudo isso faz o quê? Você se recua, foi o que eu fiz, certo? E trabalhei. Fizemos várias reuniões internas e, graças a Deus, a torcida do Vitória, que é a responsável por isso tudo, deu certo. Fábio, vou te parabenizar aqui, né? Várias vezes a gente já conversou aqui. Mas você é meu amigo, é só brincadeira. Não, eu sei. Você sabe que eu sou seu ouvinte. Eu seu programa na Rádio Celso todo domingo. É mentira? Sei. Não, senhor. Não, senhor. Parabenizar, né? A gente já conversou internamente, mas eu quero te fazer uma pergunta. Não vai ser uma crítica a você. Não, pode fazer. Mas a maioria dos presidentes, dirigentes e o que for, reclamam muito de temporada tá longa. E eu vou ser bem rápido da situação. Vem aí 5 competições e nenhum presidente de clube abriu a boca e geralmente dizem amém a CBF reclamando que não gostou da temporada. E aí, quando chegar no meio da temporada, tá reclamando que o jogador tá estourado, isso tudo. Queria que você falasse sobre essa temporada de 2025. E, Maneca, parabéns, né, pela situação. E eu queria falar o seguinte: tem muitos torcedores que dizem, criticando o Manequinha. Eu acredito que você já viu em redes sociais que Manequinha não tem qualidade, não tem cacife, não tem experiência. E eu queria dizer a você, o que você vê em relação a essas críticas de alguns torcedores e algumas pessoas também de outras situações, de outras vias. Queria que você falasse sobre essa situação e você, principalmente, como presidente de clube, sobre essa temporada de 2025 e que muitos não falam. Aí eu vou ser bem situação. Dizem amém à CBF. Não é dizer amém, eu vou ser bem objetivo. 25 tem uma coisa que não tem normal, que é um campeonato mundial. Então a CBF, em função do campeonato mundial, foi obrigada a fazer o calendário que fez em 25. Aí não é uma coisa óbvia, objetivamente para você é diferente. Até para explicar um pouco também. Na montagem do calendário, primeiro a FIFA divulga o seu calendário, para depois a Conmebol divulgar o seu calendário, para depois entrar em cada país. Então você acaba se adequando às exigências. Tire Edinaldo disso. Bora. Mas não deixa de ser algo sacrificante. Em relação à situação de críticas, eu acho que as críticas fazem parte do processo. Eu acho que o importante é ter convicção e ter a mente tranquila em relação ao trabalho que está sendo feito. A gente sabe aqui a luta que é diariamente para fazer tudo, para deixar tudo pronto, para dar todas as condições de trabalho para os atletas. Então, quando você ocupa a cabeça com o trabalho, quando você ocupa a cabeça em fazer o seu melhor, eu acho que as críticas acabam passando despercebidas. Entendo o torcedor, até porque por não conhecer e por julgar de formas que eles buscam ter o entendimento deles, mas eu acho que a oportunidade está aí para ser dada e ao longo do tempo vou buscar, através das ações, através de resultados, mostrar que talvez as críticas sejam infundadas e sim existem talvez uma competência para eu estar aqui hoje. Bom dia, Fábio. Bom dia, Maneca. Fábio, há 2 temporadas que você vem trazendo declarações no começo do ano e que é criticado por essas declarações. Em 2023, você falou que o Vitória ia disputar a Copa do Brasil e o torcedor, ou parte da torcida, não acreditava que aquilo seria possível. O Vitória foi campeão brasileiro e disputou a Copa do Brasil em 2024. No começo desse ano, quando você deu a declaração de que o campeonato do Vitória começaria a partir dos times que disputam o mesmo orçamento do Vitória... Quase me mataram. Aquela declaração gerou polêmica, mas o Vitória chegou à Sul-Americana. Você fala agora já com sentimento de que esse deve ser o seu último ano como presidente do Vitória, pelas declarações que você já trouxe aqui agora há pouco. Portanto, para 2025, qual é a declaração que o Fábio Mota deixa para o torcedor rubro-negro? O que você quer para 2025? Afinal de contas, vai ser a sua última temporada como presidente do clube. Pode ser. O que eu quero para o Vitória, o céu é o limite. Você perguntar o que é que eu quero, aí você está de brincadeira, né? Mas nós vamos fazer uma nova coletiva, certo? E a gente já vai anunciar, prometo que eu falarei isso sim, certo? Depois que a gente fechar o planejamento e contratar quem a gente quer contratar, não é, Maneca? Depois da gente fechar com quem a gente quer fechar, com quem a gente quer contratar, faremos uma nova coletiva e aí a gente vai conversar sobre isso. Porque só de brincadeira, em uma das entrevistas que a gente fez pro Globo Esporte, lá na sua sala, você tem 2 fotos. Você tem a foto do time que fez o acesso da C para B. 3 fotos, da C para B, da B campeão
e do Campeonato Baiano. E você me disse que tinha um lugar reservado para o time que vai ser campeão da Sul-Americana, não foi isso? Vamos para frente, vamos para frente. Vamos conversar sobre isso mais para frente. Mais para frente. Bom dia. Na verdade, eu disse que tinha uma foto reservada para o time que iria para a Sul-Americana. Já tiramos, vou botar lá, certo? Então, vamos para frente. Bom dia, Fábio. Bom dia, Maneca. É só uma dúvida, eu queria saber... Para qualquer torcedor do clube, e eu sou torcedor, o objetivo é claro. Qual foi o clube do Nordeste que ganhou uma competição internacional? Não é? Então, vamos lá, vamos para frente. Vamos para frente. Posso falar agora? Mas você vai ouvir isso da minha boca agora? Não. Daqui a mais... Que dia é a nossa coletiva? Quinta ou sexta-feira, no dia que a gente anunciar o patrocinador Master, que o Conselho aprovar nosso orçamento, que a gente começar a anunciar as contratações, aí a gente vai falar sobre isso. Teremos oportunidade. Calma, deixe de ser ansioso que teremos oportunidade. Vá, linda. Pronto. Bom dia. É só uma dúvida. As renovações de Raul, Carlos Eduardo, Rila e William Oliveira são por um ano? Sim. Tá. Agora a pergunta é... Alguns jogadores estão fazendo trabalho de terapia por fora, fizeram, né? Pelo menos nessa reta final do campeonato. Eu esqueci de responder o negócio da psicologia. Vá. É bom que eu responda agora. Carpini também fala sobre isso, que a parte mental foi essencial, assim, nessa arrancada do segundo turno. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse trabalho, sobre o mental da equipe, da diretoria, do grupo como um todo, e dessa importância mesmo para a equipe nesse final de campeonato. Bom, é importante até para a gente ressaltar aqui, no segundo turno a gente contratou uma outra psicóloga, que é a doutora Maíra, certo? Nós tínhamos um psicólogo aqui, que é o doutor Ronaldo, e a gente precisou... Ela é especializada nessa coisa e ela fez várias séries, ficou aqui esse segundo turno todo com a gente. A gente investiu muito nisso e é evidente que isso ajudou muito. Aproveitar para agradecer. Sei que ela está lá em São Paulo nessa hora, Maíra, vendo. Obrigado aí. No Rio. Obrigado, Maíra, pelos serviços prestados e pode ter certeza que o seu contrato está renovado. Já estou avisando aqui para todo mundo, viu? 2005 você está aqui colada com a gente. Bom dia. Manequinha, um jogador que ganhou muito destaque agora na reta final do campeonato foi o lateral esquerdo Lucas Esteves. E o contrato dele se encerra agora em 2025. E eu queria saber de você se... Agora não, pô, tem 12 meses. Perdão, em 2025. Agora? Como é que estão as conversas para poder estar estendendo o vínculo do jogador? E também, Fábio, diante desses projetos familiares que o senhor disse que são incompatíveis ao clube, que não permaneceria para 2026, né, para a reeleição, se o senhor pensa em trabalhar alguém para estar dando sequência no trabalho que o senhor vem desenvolvendo até aqui? Vamos lá. Em relação a Lucas, existem conversas quase que diárias com o Lucas, com seu representante. Estamos buscando um acerto de renovação. Não é uma situação simples, pois Lucas hoje também é um atleta cobiçado por outros clubes, como já noticiado, mas estamos sim conversando com ele, tentando chegar a um consenso, pois é um atleta que nos interessa e tem todo o aval interno para que a gente possa fazer essa renovação. Então, está caminhando a situação dele, quem sabe nos próximos dias a gente traga novidades. Eu antecipei essa fala minha, porque antes de falar para vocês, o meu vice-presidente já sabe disso, o pessoal do Conselho Deliberativo, Ralf, já sabe disso, e o doutor Raimundo Viana, que eu aproveito para agradecer pelo apoio, por tudo, meu eterno professor, já sabe disso. Foram as primeiras pessoas que eu comuniquei, tá? Que eu não pretendo ser candidato à reeleição ao Vitória, por uma série de motivos, principalmente por motivos pessoais e familiares. Meus filhos vão estudar fora, precisam mais da minha atenção, certo? Eu tenho um projeto pessoal para 26 também, que vai dar mais, vou ter que dar mais ênfase e tal, e tal, e tal. Mas eu queria pedir para vocês, esquece 26. Para chegar em 26, a gente tem que passar por 25. A gente tem 12 meses pela frente. Vamos pedir saúde a Deus, que Ele continue nos iluminando, para a gente trabalhar 25 e 26 a gente vê como é que acontecem as coisas. Bom dia, Maneca. Bom dia, Fábio. Mas é evidente que sim, nós temos um grupo. Eu não sou sozinho, eu sou apenas uma peça do grupo. Se eu assim, teremos outros nomes, e sim, eu pode ter certeza que eu vou sim apoiar um nome, vou fazer campanha e vou falar tudo que eu quero falar na hora certa.
Bom dia, Maneca. Bom dia, Fábio. Uma pergunta para cada, na verdade. Primeiro, para a Maneca, queria entender com relação ao planejamento, já que é um ano que o Vitória, depois de muito tempo, vai ter 5 competições para disputar, e a gente sabe como o calendário brasileiro é extremamente complicado. Como vocês pensam com relação à quantidade até dos atletas que o Fábio falou em trazer, o número de 12 atletas, já que a gente sabe que o calendário vai ser pesado. E com relação, Fábio, que o torcedor sempre pergunta, e você sabe disso, com relação ao modelo da SAF, que você havia dado entrevista, falando que a partir de dezembro, na verdade, já estaria passando a montar o modelo, atualizações sobre essas duas situações. Em relação ao planejamento, vale ressaltar até que o planejamento vai muito além também de futebol, de parte técnica de contratação. A gente vem nos últimos meses aí debruçando, né, principalmente com o João também, 4 frentes de planejamento, né? Primeiro, a parte estrutural, no qual a gente inclusive vai iniciar uma obra no vestiário aqui já hoje, né, para melhor qualificar, para melhor atender os atletas. Estamos buscando qualificação na concentração, qualificação na academia do clube, nas áreas comuns. Então, o planejamento passa por isso também. Planejamento de processos, elaborar processos mais estruturados para o clube, processos de chegada de atletas, processos de dia a dia, processos de viagem. Então, tudo isso também está sendo visto. Staff do clube, o que a gente pode qualificar, o que pode ser revisto, como o Fábio falou agora, inclusive de Maíra, que é uma psicóloga que chegou na reta final, que nos ajudou bastante, que temos o interesse em permanecer com ela para o ano que vem, e é uma área nova do clube, né, de psicologia, então a gente está entendendo ainda como funciona e buscando qualificar os setores para que nos dê um suporte cada vez maior. Então, muitas vezes a gente pensa em planejamento apenas contratação de jogador, quem vem, quem não vem, mas tem muita coisa sendo vista por trás que o departamento de futebol é responsável, que vale a pena também ser exaltado. E também, né, a quarta frente, que é a principal, que é justamente o planejamento de atletas de contratação, que também está sendo visto. Então, estamos buscando diversos nichos de mercado, atletas sul-americanos, atletas que estão fora do país, atletas no Brasil também, que nos dê essas condições. A comissão está bastante envolvida no processo, né? A gente vem trocando ideias quase que diariamente e envolvendo-os nessa gestão para que a gente possa ter um suporte cada vez maior e eu acredito que quando construído a mais mãos a gente consegue ter uma assertividade maior. Então não só a mim, mas o Rodrigo que participa, os analistas, Thiago, Josué, Stefano, enfim, todo mundo participa e todo mundo opina e todo mundo pega informações e liga para quem já trabalhou com atleta, enfim, tudo isso faz parte do processo que a gente vem trabalhando. Então a gente está buscando ser muito cuidadoso, né, em cada nome para poder errar o mínimo possível. O erro faz parte, mas cabe a nós minimizá-lo. Qual foi mesmo? Eu esqueci. Já cansei, Léo. O modelo da SAF, que seria a partir de dezembro, né? Tá bom. Antes de falar em modelo de SAF, primeiro é interessante essa questão da SAF. Primeiro você tem que ter um grupo sério para tocar uma SAF. O Fortaleza tem um modelo que eu acho primoroso. Já está aí há 2 anos, não é? Já falei isso, vou repetir, tá? O Vasco fez uma SAF de qualquer jeito. Deu no que deu. Cruzeiro já está no segundo dono. Curitiba tem SAF, continua na Série B. Não é? Bragantino, que é uma instituição séria, que é SAF, escapou na última rodada. Então não quer dizer que SAF é sinônimo de certeza que tudo vai dar certo. Na cabeça das pessoas virou uma SAF, amanhã mudou tudo, mudou. Bora lá, bora falar do Vitória, bora. O Vitória devia 400, deve 180. Nós aumentamos mais de 30 milhões do patrimônio do clube. Se você for olhar, Academia do Leão, mini estádio, Bebeto Gama, 12 camarotes que não tinha nenhum, prédio para o financeiro e o pessoal também que não existia, certo? Se você for olhar, prédio que a gente fez lá em cima para base, requalificação de base, iluminação de base. Aí se você for, novo estacionamento, praça de alimentação, certo? Tudo isso, novo CT que fica pronto ainda no final desse ano, certo? Me respondam vocês aí que estão me vendo aqui, ó. A SAF contribuiu para quê nisso? Então, na cabeça das pessoas aí, o cara vê lá, diz, nós temos uma gestão profissionalizada, nós temos uma gestão que está dando certo? Independente de eu ficar ou não ficar. Aí você vai desesperado, primeiro, desculpe o termo, aventureiro passar na porta aí, que o que não falta é aventureiro. Todo dia aparece um aqui com a ideia de SAF, eu não aguento mais isso. Quando você vai ver, o cara não tem nem deixa quieto. Então, o primeiro aventureiro que vem, você vai pegar uma instituição de mais de 100 anos, que está dando certo, que está na Série A, que está na Copa Sul-Americana, que é campeão da Série B, campeão baiano, e vai entregar o primeiro. Tome!
porque eu vou ser... Não é assim, meu povo, calma. A gente tem que fazer o modelo, e eu digo todo dia, fazer o que Fortaleza fez. Faz o modelo da SAF e aguarda e analisa propostas para ver qual o melhor para o Vitória, debate com o sócio-torcedor, debate com a torcida, para depois a gente chegar ali. Mas não é assim, desesperadamente, SAF, basta perder um jogo. Aí o cara faz SAF, aí o nosso adversário, que o ano passado se salvou na última rodada, certo? Com todo o investimento do mundo, ninguém queria falar SAF. Aí nosso adversário ganhou 10 seguidas agora, que ia ser campeão de tudo, acabou não sendo campeão de nada, certo? Aí, quando começou a ganhar, é SAF. Calma, não é de acordo com a maré. Bora focar no nosso projeto. O nosso projeto é Esporte Clube Vitória, cada dia está grande, cada dia está maior, certo? E os números estão mostrando isso. Então tem que ter calma. O modelo está sendo feito. Nós contratamos o melhor escritório do Brasil em especialização de SAF. O modelo vai ficar pronto. E depois disso, não adianta ter o modelo, tem que ter o investidor. E o investidor sério, certo? Já expliquei, vou explicar de novo. O Brasil não tem fair play financeiro. O que é isso? Não tem limite de gastos. E vou dar um exemplo que Pedrinho, presidente do Vasco, um abraço para você, me disse. A 777 chegou no Vasco, certo? Endividou o Vasco, pagou 18% do que largou de dívida, foi embora e a bomba tá aí. É isso que vocês querem pro Vitória? Sentar um aventureiro aqui na cadeira, dizer que vai gastar e fazer um bocado de dívida. Por quê? Porque não tem. O que é fair play financeiro? Limite de gasto, fiscalização de gasto. Então qualquer um pode chegar, gastar e largar a bomba aí. Então calma com esse negócio de SAF. Eu não sou contra a SAF. Eu só acho que a SAF do Vitória ela tem que ser uma SAF do tamanho e da grandeza da instituição. O Vitória não é qualquer time. Poucos clubes têm um patrimônio que o Vitória tem. Poucos times têm história. Você pegar a história do Vitória é o Vitória e entregar qualquer um. Calma. Pergunta para Maneca e para Fábio Mota, né? Maneca, calendário cheio, 5 competições, e o Fábio Mota já chegou até a falar sobre isso. Priorização de competições, né? O próprio Cuiabá priorizou o Sul-Americano e tá aí, ó. Foi rebaixado. Bragantino chegou próximo, jogou uma pré-Libertadores, depois a Sul-Americana, chegou próximo de ser rebaixado. Vai priorizar competições, sabendo que o Vitória vai ter esse calendário cheio, calendário apertado. Março mesmo já tem início da Sul-Americana, final do Baiano, início do Brasileiro. E para Fábio Mota, se vai chegar aquela contratação bombástica, Fábio, que o torcedor está esperando. Não vai. São 5 competições, né? Um calendário muito cheio para o ano que vem. Eu acho que o que a gente pode prometer ao torcedor é uma equipe competitiva em todas as competições, é uma equipe que vai dar o seu melhor em todas as competições. Obviamente que sabemos que o brasileiro sempre tem um peso maior, né? Porque elas nos garante tanto questão orçamentária, questão de visibilidade e mais poder, consequentemente, mais poder de investimento interno. Mas as demais competições todas serão tratadas com sua devida maneira, todas com sua importância, pois vamos tentar fazer o melhor em todas elas. Agora, através de um time competitivo. Não vamos prometer título, não vamos prometer resultados, mas sim o trabalho e entrega em todas elas. E as contratações vão seguir o mesmo perfil que a gente contratou até agora, nesse mesmo nível aí. Dentro do formato do time, dentro do formato do treinador. O que o presidente vai se esforçar é para arrumar os recursos, que não é fácil, para garantir a competitividade e o modelo de jogo que cada treinador tem. Bom dia, Fábio. Bom dia, Maneca. Uma pergunta para cada. Fábio, primeiramente, existe uma série de exigências da Conmebol, né, para que dispute a Copa Sul-Americana. Eu queria que você falasse sobre isso e o que o Vitória já está fazendo para poder resolver isso. E o fato também de ter colocado 20 milhões e 700 mil reais nos cofres do Vitória após essa premiação da 11ª colocação ajuda nessas reformas. E, Maneca, qual... Chegou atrasado esse rapaz, só pode. Chegou atrasado ou não estava no início da entrevista? Qual tem sido o seu principal desafio neste momento ao assumir uma pasta que é tão importante assim para o setor de futebol do clube? Trocar alambrado e a gente vai trocar, tá? Item 1, se conseguir trocar a iluminação, melhor, mas não impede. E vou falar de novo, você não chegou atrasado. Primeiro que não é 20, primeiro que desconta imposto, depois que desconta os jogadores têm participação, foi acertado com a gente, X% são dos jogadores, e o resto é só para pagar dívida, que não são minhas, mas que são do Vitória, e como eu sou presidente, eu tenho que pagar. De novo, Justiça Trabalho, INSS, FGTS, Decoval, vai tudo para isso, para pagar a dívida. Esse dinheiro não é dinheiro para fazer investimento, não é dinheiro para fazer contratação, porque se a gente não pagar as dívidas, o clube para. E se o clube parar, você já sabe o que aconteceu.
em relação aos desafios. Hoje, muita gente, quem vem de fora, acha que diretoria de futebol é apenas contratar atletas, né, e montar o time para o próximo ano. Mas existem inúmeros fatores por trás, existem diversos setores dentro do departamento de futebol, existe a gestão de pessoas, existem, enfim, diversas frentes que necessitam de atenção e de cuidado. Então, eu acho que o desafio hoje é a gente trabalhar em todas essas frentes. Então, a gente trouxe o Rodrigo, a gente está trazendo mais um profissional para fazer a parte de vendas, a gente tem o João hoje que faz a parte administrativa, a gente tem a nossa supervisão também que cuida de todo o dia a dia do clube. Então, através de frentes de gestão, de frentes que vão atacar cada um de forma exclusiva, cada um desses desafios, a gente vai encaixar todo o departamento de futebol e ter pessoas exclusivas para cada uma dessas demandas. Pronto. Cansei, velho. Bom dia a todos. Queria fazer também uma pergunta a cada um, começando por Manuel. O Carpini citou na última coletiva a preocupação dele em relação a como administrar ter 5 competições para disputar. Citou, inclusive, também o fato da Sul-Americana ter atrapalhado o próprio Cuiabá, que foi rebaixado neste ano. Como é que o clube está enxergando uma possível forma de administrar? Você já citou sobre não prometer títulos, mas, obviamente, o Vitória chega em qualquer competição pela grandeza que tem para honrar a camisa. Então, eu queria que você explicasse para a torcida como o Vitória está administrando não prejudicar a competição principal, que é o Campeonato Brasileiro, se manter na primeira divisão. E a pergunta para Fábio, eu queria que você explicasse um pouco como foi que o clube decidiu utilizar a camisa branca, já que o torcedor sempre se pergunta por que o Vitória não está de vermelho e preto, utilizou o terceiro padrão também, que é o preto, no Barradão tem utilizado sempre a branca. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia e se planeja voltar com o padrão 1 para o ano que vem no Barradão. Primeiro, parabéns. Gosto muito da sua narração do seu programa lá, viu? Vamos lá. Já estou cansado mentalmente aqui. Tá bravo já. Mas a questão da camisa branca, primeiro começou porque Salvador faz muito calor. Começou assim. Salvador faz muito calor. O sol incessante. A preta que a gente fez um jogo e ganhou, inclusive. Se fosse assim, a gente estava com a preta até hoje. É linda, maravilhosa, mas fazia muito calor. Os caras começaram a reclamar. A vermelha e preta da mesma forma. A branca era mais leve. Então, começou a sentir bem. Aí começou a ganhar. Aí, não escondo pra você, começou a ganhar, a gente foi tocando. A sua gestão Rock Balboa. Quando parece que tá tudo perdido, você dá a volta por cima com sua equipe e consegue o êxito, né? O objetivo. Onde é que tá o grande trunfo para a sua gestão nesses 3 anos que você esteve à frente, conseguir chegar nos objetivos traçados no início da temporada? Primeiro, planejamento. Quando você não planeja e faz por improviso, não dá certo. Segundo, convicção do que você planeja. Terceiro, buscar as condições para que o planejamento seja executado. E o principal disso é fé em Deus e muito trabalho de uma equipe que trabalha incessantemente. Não é um mérito de Fábio Mota, é um mérito de uma equipe toda, certo? Que trabalha em função disso. Como eu disse, eu sou o coordenador do processo, certo? Cabe a mim uma parte mais fácil, que é arrumar o dinheiro, né? Mas é um planejamento. O Maneca planeja, todo mundo planeja, o treinador conversa. Então, eu acho que quando você tem convicção do que você faz, as críticas até lhe abalam, mas você vai firme naquele propósito. Então, são 3 anos de superações, como você bem disse, são 3 anos de reconstrução, certo? Mas são 3 anos que cansam, e eu estou cansado. Juro para você que eu estou cansado, estou esgotado. Eu termino esse ano como nunca tive tão esgotado como esse ano. Estou muito cansado, muito mesmo. Entrevista encerrada com o presidente Fábio Mota e com o diretor Manuel Tanajura.